Olá, Preveste EA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou do sexo feminino, tenho 42 anos, sou branca, tenho cabelo loiros, olhos castanhos, estatura baixa. Estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. O tema da nossa aula é sobre a conclusão. Nós já estudamos a introdução, o desenvolvimento e hoje nós iremos nos aprofundarmos com o estudo da conclusão com um tema que apresenta a preposição em. Nós vimos ao longo das nossas aulas que a introdução ela é dividida em 3 períodos, o desenvolvimento é dividido em 5 períodos e não será diferente na conclusão. Nós também vamos dividi-lo em 3 períodos. E detalhe, nós estamos analisando o tema de redação que apresenta a preposição entre. E nesse modelo temático, você não pode esquecer que você não vai criar os argumentos. Você precisa desenvolver aqueles que a banca lhe proporcionou. Lembrando que para facilitar a nossa produção referente à conclusão, nós vamos dividi-las em 3 períodos. Tudo certo? E nós vamos chamar esses períodos de período 1, nós vamos chamar de parte H, período 2, parte I e o período 3 de parte J. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira parte nós chamamos de tópico frasal de conclusão. Não esqueçam que sempre que você iniciar um parágrafo, você precisa começar com tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a introdução do parágrafo. Lá na tua introdução, você começou com o repertório sociocultural para apresentar o problema, certo? Ali era teu tópico frasal. No desenvolvimento, você retomou o argumento 1 ou o argumento 2, dependendo de qual parágrafo você está produzindo. Nós chamamos esse primeiro período de tópico frasal. E na conclusão, não é diferente. Você começa também com esse tópico. Tudo certo? E o que eu preciso apresentar nesse tópico frasal, professora Valesca? Simples. Você vai retomar os 2 argumentos e o seu posicionamento, certo? No segundo período, você vai justificar por que você se posicionou referente àquele argumento. E, para fechar a nossa conclusão e o nosso texto, nós vamos trazer aquela retomada da introdução para deixar claro para o corretor que nós fizemos um fechamento com circuito fechado. Tudo certo? Então vamos lá. Para ficar melhor, vamos à microestrutura da conclusão. Vocês devem lembrar que nós já analisamos o tema jogos de aposta online entre a regulamentação e o impacto no endividamento dos brasileiros menos instruídos. Presta atenção, eu estou dentro de um cassino, certo? E aqui eu estou em volta o quê? De jogos. Mas não foi esse tipo de jogo que ganhou Campo Fértil no tema que nós estamos trabalhando, e sim os jogos de aposta online, certo? Porque jogar no Brasil, nós sabemos que os jogos são proibidos, correto? Porém, o online ganhou Campo Fértil. Então, nós vamos analisar a conclusão. Mas, para isso, nós vamos relembrar rapidinho o finalzinho do desenvolvimento 1. Quem lembra? A parte G. No final é onde você vai mostrar o seu posicionamento para o corretor. E lá na parte G do D1, a aluna terminou da seguinte forma. Desse modo, a regulamentação estatal de jogos digitais é benéfica, pois haverá liberdade de escolha do cidadão frente a essas práticas, já que as empresas serão obrigadas a disponibilizar os seus verdadeiros efeitos à economia de todos. No desenvolvimento 2, que também deixa claro o posicionamento, ela terminou da seguinte forma. Logo, a falta de instrução atrelada à ilusão do dinheiro fácil prejudica a população mais vulnerável do país, que fica à mercê das bets não regulamentadas. Percebam que no final nós temos o posicionamento e não houve contradição. Ficou claro que para essa aluna a regulamentação dos jogos é super importante.
E nós percebemos isso pelo fio condutor. No D1, ela já deixou claro isso, e no D2, ela retoma essa ideia. Então, agora nós vamos analisar a conclusão completa para verificar como que ficou clara essa microestrutura dividida em 3 períodos. Você não pode esquecer, lembra? O tópico frasal, certo? A justificativa do seu posicionamento e, em seguida, nós temos aquele fechamento, a conclusão. O que eu acabei de mostrar para vocês, a parte G, tanto do D1 quanto do D2, faz referência à conclusão dos parágrafos. Então, vamos lá. Em suma, é inegável que a crise econômica foi intensificada com os jogos de aposta online. Com isso, a regulamentação estatal se faz necessária para impedir a atuação de empresas criminosas e evitar o endividamento da parcela que não possui uma educação financeira eficaz. Por isso, deve ser bem advertida. Desse modo, o impacto emocional e financeiro da personagem Silvana não se perpetuará no Brasil, dada a diminuição do endividamento. Percebam aqui com a professora que nós temos claramente 3 períodos. Nós vamos chamar o período H, certo? Que eu acabei de marcar para vocês. Nós temos o período I e nós temos o período J. Tudo certo? Você consegue identificar claramente os 3 períodos com a professora? E ela já começa com uma palavra de juízo de valor quando ela diz assim, ó, em suma, é inegável. Ela está deixando claro que o posicionamento, que nós temos um problema. Que problema? A crise econômica, que foi intensificada pelos jogos de aposta online. Então, percebam que ela retoma esse posicionamento que nós temos um problema. E agora ela vai trazer a justificativa. Com isso, a regulamentação estatal se faz necessária. Ó, vou marcar 2 vezes aqui, ó, bem claro para vocês, que ela retoma o posicionamento. A regulamentação se faz necessária e ela justifica. Por que é necessária? Para evitar o endividamento dos brasileiros que possuem menos educação, que possuem uma educação financeira deficitária. Tudo certo? E aí ela faz o fechamento. Ela trouxe aqui o contexto, a personagem Silvana, que acabou sendo vítima na novela, acabou sendo vítima dos jogos, não é verdade? Ela acabou aí perdendo tudo que tinha para esse cenário cruel. Só um momentinho que nós temos uma dúvida com o nosso aluno Gui. Pois não, Gui? Professora, eu aprendi a fazer conclusão com proposta de intervenção, igual no Enem. Essa conclusão não serve? Gui, não é que a conclusão não serve. No edital da UEA está escrito o quê? Que não precisa de proposta de intervenção na conclusão da VUNESP. Esse termo não precisa deixa claro que não é necessário você apresentar os agentes, né, da conclusão do Enem, que é o agente, ação. Nós temos o modo e meio, nós temos a finalidade e o detalhamento. Isso é específico do Enem. Na conclusão da UEA, você precisa retomar a ideia. Nós chamamos de conclusão reflexiva. Tudo certo? Mas para ficar mais claro, eu vou trazer um outro modelo para vocês que vai dar ali uma possível indicação de proposta. Você não precisa trazer o agente, a ação, o efeito, tá? Detalhamento, modo e meio, isso não é necessário. Mas se você já estiver acostumado, eu te dou uma dica que você traga ali somente uma ação ou até mesmo um agente. Somente, tudo certo? Vamos analisar essa conclusão para ver como ela ficaria com essa indicação de proposta que eu acabei de citar para vocês. Vamos lá. Em suma, é inegável que a normatização dos jogos online deve ser priorizada, já que sua ausência impacta diretamente na vida econômica dos brasileiros. Percebam que aqui também há o posicionamento claro. Agora vem a parte que é a justificativa.
Com isso, é necessária a exposição coerente das consequências nocivas que os jogos de azar podem acarretar aos indivíduos menos instruídos de educação financeira e impedir a atuação de empresas criminosas que enriquecem à custa dos mais vulneráveis. Percebam que ele deixa claro, ó, é necessária a exposição coerente, já dá uma ideia de uma ação aqui, certo? Que os jogos de azar podem acarretar aos indivíduos menos instruídos de educação financeira e impedir, olha, outra ação, gente. Já está dando aí claramente uma indicação de proposta e impedir a atuação de empresas criminosas que enriquecem à custa dos mais vulneráveis. Desse modo, o impacto emocional e financeiro causado pelas apostas, a personagem Silvana, retomando o repertório da introdução também, não se perpetuará no Brasil, dada a diminuição dessa prática nociva. Olha só, uma finalidade. Como vocês podem analisar, aqui eu tenho indicação de ação, certo? De como isso é importante, essa normatização, ela é benéfica e ela precisa acontecer e ela já trouxe a justificativa em forma de finalidade. Então, aqui nós temos claramente duas ações e lá no finalzinho ela fecha ali, retomando o repertório da introdução com o efeito. Tá? Então, para ficar melhor, lembre-se que nós estamos fazendo essa redação, tá? Floresta Amazônica, entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. Nós já fizemos a introdução, fizemos o desenvolvimento e agora eu estou deixando para você produzir a conclusão. Percebam que eu já deixei dividido os períodos, parte H, o tópico frasal, você vai retomar ali os dois argumentos, tá? E se posicionar. Na parte I, você vai trazer a justificativa. Se você estiver acostumado com a conclusão do Enem, faça que nem o modelo anterior, traga ali uma ação e o efeito, está tudo bem. E logo no final, nós vamos ter o fechamento retomando o repertório da introdução. A professora já deixou para vocês a resolução, deixei um modelo para que vocês possam produzir e depois verificar se vocês estão seguindo esse mesmo fio condutor. Percebam que está dividido ali parte H, parte I e a parte J. Meus queridos, fica muito mais fácil quando você produz a conclusão desta maneira, vamos dizer assim, bem estruturado, porque o corretor, ele sabe o que você precisa colocar em cada período da sua redação. Tudo certo? Não esqueça disso. Você precisa produzir o texto de maneira consciente, deixando claro o teu fio condutor. Não esqueçam que o fio condutor é o que nós chamamos de tese, de posicionamento. É o que precisa ser defendido na sua redação. Tudo certo? Na aula de hoje, nós vimos a estrutura da conclusão modelo VUNESP, cobrada pela UEA. Você aprendeu a produzir esse parágrafo de maneira estruturada, fazendo claramente menção aos seus argumentos, aqueles que foram desenvolvidos dentro de um fio condutor. Você se posicionou e você trouxe esse posicionamento ao longo do seu texto. Tudo certo? Então, para você ter acesso a mais conhecimentos, para você gabaritar a sua conclusão, baixe o aplicativo do Preveste UEA, acompanha nas redes sociais que você terá acesso a muito mais informações.